Oi, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos começar a dar continuidade ao estudo da Primeira República, tá? Nós vamos falar da política dos governadores, nós vamos falar do coronelismo, das eleições, do voto de cabresto, dessa política clientelista, das eleições, da corrupção eleitoral. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu queria retomar um ponto que eu acho que eu não falei na outra videoaula, mas que está no livro de vocês aí. Quem é que proclamou a República? Quem é? Foi a elite escravocrata, dono dos escravos, que ficava descontente com o rei? Foi a elite agrária, que já utilizava donos de latifúndios, produtores de café, aqueles que já utilizavam mão de obra imigrante? Foram os republicanos, né, que queriam uma mudança, queria que o Brasil se tornasse uma república? Ou foram os abolicionistas que queriam acabar com a escravidão? Quem é que proclamou república? Gente, quem proclamou república foram os militares. Por quê? Porque era um grupo organizado. Para proclamar república, foi um grupo tinha que ser um grupo organizado. E quem tinha essa organização? Quem saiu extremamente fortalecido da Guerra do Paraguai, que agora tinha uma organização bem disciplinada? São os militares. Então vão ser eles que vão proclamar a República. Marechal Deodoro da Fonseca, é ele que vai fazer o enunciado de que agora o Brasil é uma república e dando aí uma carta de demissão, vamos dizer assim, entre aspas, para Dom Pedro II e sua família, para que eles se retirassem do Brasil. Dom Pedro II vai se retirar do Brasil, ele não quer entrar em conflito, ele não vai entrar em luta para se manter no poder, ele simplesmente junta as trouxas e vai embora. Bom, durante um certo período, nós temos um período muito pequeno, um governo de militares, mas vai ser um curto pequeno, e quem vai ser, de fato, quem vai mandar no Brasil durante toda a Primeira República são os produtores de café. Tá? São grandes produtores de café, não é aquele pequeno produtor, não, são os grandes produtores. E quem são os grandes produtores de café? Eles estão presentes em São Paulo e Minas Gerais. São os dois estados que mais produzem café no Brasil. O Espírito Santo, ele também começa a produzir bastante café durante esse período, então é um período do café, a gente pode dizer que foi um período até melhorzinho para o Espírito Santo. Então nós temos a introdução do café pelo sul do Espírito Santo. Cachoeiro vai ser uma cidade muito importante, porque ela vai ser uma das principais cidades deste período, e depois vai vir com a introdução dos imigrantes. Nós temos aí a região central e a região serrana, também grande produtora de café. Mas, de fato, quem vai mandar no Brasil durante este período da Primeira República são as elites agrárias de São Paulo e de Minas Gerais. E geralmente essa elite, ela é fortalecida por uma grande família, e é por isso que nós chamamos de oligarquia. É um grupo reduzido mesmo que vai mandar na política brasileira. E aí nós vamos começar então estudando a política dos governadores. Para isso, a gente precisa lembrar que na Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, foi estabelecido que o voto, ele é aberto. Aberto. Então, quando você ia votar, todo mundo sabia em quem você estava votando. Hoje, o voto, ele é secreto, e mais importante que isso, nós temos uma urna eletrônica que nos dá mais segurança ainda para que ninguém saiba quem nós estamos votando. E estudar a política dos governadores, o coronelismo, é importante, gente, é muito importante, porque nos faz compreender muita coisa que está acontecendo hoje no presente. Então nós temos hoje a Lava Jato, que caça corruptos, né? Então nós temos uma corrupção muito grande no Brasil atualmente. Vocês estão vendo, todo dia no jornal acontece alguma coisa. Então essa corrupção que está tão impregnada no Brasil, ela tem uma explicação. Ela vem desde o início do descobrimento do Brasil, mas na Primeira República ela se impõe de uma tal forma que é imprescindível vocês entenderem muito da Primeira República para vocês passarem a entender bastante também
da atualidade do que está acontecendo e principalmente, gente, valorizar o voto. Nós temos que votar com consciência e nós temos que valorizar a democracia. É por isso que nós temos que estudar a política dos governadores, o que é o coronelismo, o que é esse voto de cabresto. Bom, a política dos governadores, nós temos assim, a política do Brasil é totalmente controlada pelas elites de São Paulo e de Minas Gerais, como eu disse para vocês. O que é essa política dos governadores? Na verdade, é uma troca de favor político entre o presidente e os governadores. Ou seja, o presidente vai favorecer aquele governador que apoiar o presidente. Então, os governadores vão fazer campanha para que os deputados que sejam eleitos sejam deputados que favorecem o presidente, para que o presidente seja eleito e, em troca, o presidente vai favorecer estes governadores também com impostos, com benefícios para que eles possam fazer melhorias nos seus estados, né? Então, existe uma troca de favor entre governador e presidente. Você me ajuda, que eu te ajudo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É basicamente isso. Então, quando nós falamos de troca de favor, hoje em dia, nós estamos nos remetendo à Primeira República, à política dos governadores. Então, nós temos o nível federal, no livro de vocês, lá na página 38, deixei isso bem claro, tem algumas imagens bastante interessantes. Então, nós temos o nível federal, onde você tem o presidente contando com o apoio dos governadores. Nós temos o nível estadual, em que os governadores recebiam apoio dos coronéis, tá? Bom, e quem são então os coronéis? O que é o coronelismo? É isso que nós vamos falar agora. Os coronéis são aqueles que lá no Segundo Império, na Guarda Nacional que nós falamos, ainda eu falei para vocês, ó, guardem isso que eu estou falando da Guarda Nacional que nós vamos utilizar na Primeira República. Aquela pessoa que tinha terra, ela acabava tendo como patente a patente de coronel. Com a mudança, com a passagem para a República, todo aquele que era poderoso, todo aquele que era dono de terra, que tinha muito poder, era chamado de coronel. Ele nem tinha mais patente, mas as pessoas acabaram acostumando a chamar ele de coronel, porque desde o Império, aquele que tinha muito poder era de fato coronel, e na República essa cultura vai permanecer. Então, quem são os coronéis? Eles são mandões, são pessoas, são proprietários, fazendeiros de terra que têm um poder muito grande nas mãos. Eles controlam a economia, eles que têm o dinheiro, eles que têm o poder naquela região, naquele município, e é ele que controla as pessoas. Então, o governo, no nível estadual, o governador conta com o apoio dos coronéis. E os coronéis, como são os mandões, são eles que vão mandar as pessoas votarem em quem ele quer que vote. Então, o coronel ele vai dizer o seguinte: fulano, você vai votar em tal pessoa. Fulano, você vai votar em quem eu mandar. E a pessoa vai aceitar? Vai aceitar. Por dois motivos. Por troca de favor, o coronel vai favorecer essas pessoas, dando emprego ou alguma outra coisa, né? Até sapato, roupa, festa, comida, vai comprar o voto dessas pessoas através de favores ou também através da violência, porque esses coronéis vão ter ali também um grupo armado, né? Então ele tem os famosos jagunços que trabalham para ele. Então, se você não quer votar em quem o coronel está mandando você votar, ele vai utilizar da violência também. Então, na hora de você votar, você não tinha liberdade para votar. Ou você votava em acordo com o coronel, ou você votava por medo do coronel. De fato, quem mandava nas eleições eram os coronéis, tá? Então, cada coronel tinha ali o seu curral eleitoral. O que é curral? É onde ficam os bois. Então, as pessoas eram tidas como bois. Então, são pessoas que não sabiam nem a respeito das eleições, não tinha qualquer
noção sobre o que a importância do voto, mas sabiam que tinha que votar em quem o coronel mandava. E de fato as pessoas acabavam entrando nessa onda de votar em quem o coronel manda, porque elas necessitavam de muitos favores. Geralmente numa cidade, o coronel, a filha era a professora da escola, o irmão era o padre, o outro filho era o juiz, o outro era o dono do mercado, e aí para aumentar ainda mais os laços dele, ele tinha vários afiliados. Para você conseguir um bom emprego, você tinha que ser afiliado do coronel. Então o coronel ele conseguia controlar muitas pessoas, e isso pessoalmente mesmo, entendeu? Então os coronéis eles acabavam se subordinando ao governador, e o governador acabava apoiando esses coronéis. E esses coronéis controlam os municípios. Então, para ele conseguir fazer as obras no município, né, um calçamento, uma estrada, alguma coisa que também beneficiasse principalmente, ele precisava do apoio do governo, porque o município não tinha autonomia nenhuma sobre os impostos. A arrecadação, né, os valores dos impostos eram todos repassados pelo governo. Então, para que ele conseguisse fazer as obras e manter o poder no município, ele precisava do apoio do governador. Então, você tem, no nível federal, o presidente em conluio, em acordo com os governadores; no nível estadual, o governador com o apoio dos coronéis. E no nível municipal, você tem o coronel. Geralmente, o coronel ele pode ser o prefeito da cidade, ou pode ser também aquela pessoa que indicou o prefeito da cidade. Tá? Isso é chamado de coronelismo. É muito interessante no livro de vocês, que aqui tem uma imagem, olha, essa imagem aqui, ó. É bem interessante porque lá em cima você tem São Paulo e Minas Gerais na presidência, e aqui embaixo nós temos os governadores, todos eles apoiando o presidente. E vejam bem, São Paulo e Minas Gerais, e eles se revezam no poder, gente. Não tem uma eleição assim, quem é que vai ser presidente agora? Vai ser Minas ou vai ser São Paulo? Não tinha surpresa. Quem era presidente era São Paulo num período, no outro período era Minas Gerais, no outro período é São Paulo, no outro período é Minas Gerais. É chamado isso da política de café com leite. Café representando São Paulo e leite representando Minas, porque Minas é muito conhecida pela produção de leite. O que dá dinheiro para Minas nesse momento, o que dá riqueza para Minas nesse momento, é o café, mas ela é muito conhecida pela produção de leite, de produtos derivados do leite, por isso que é chamada de política do café com leite. Quem manda, então, no nível presidencial, ou é o São Paulo, ou é um presidente de Minas, vai se revezando, com o apoio dos governadores, com o apoio dos coronéis. Quem era analfabeto não podia votar, tá? Não podia votar. E vejam bem que nas escolas, os coronéis eles controlavam as escolas também, e as pessoas acabavam até aprendendo a escrever. O coronel fazia questão de ensinar as pessoas a escrever para que elas votassem, né? E aí eles inclusive reduziam o nome das pessoas. Então, Maria de Sá, em vez de escrever um sobrenome grande, colocava Sá, só Sá, porque era uma forma de... Porque ler naquela época, bastava desenhar o nome, já era alfabetizado. Então, na verdade, muitas pessoas que eram analfabetas, mas que sabiam desenhar o nome, votavam. Mas votavam sem saber, gente. Votavam sem ter noção da importância do voto. Então, essas eleições eram extremamente corruptas, eram controladas, né? E mesmo quando alguém que não estava no plano ganhasse, ele acabava não podendo assumir o poder. Bom, gente, leiam o livro, leiam esse capítulo nessa parte, né, que vai até a página 41, e qualquer dúvida entre em contato, tá bom? Até a próxima videoaula.